Você já se perguntou como começou a temida era viking? Como um povo de terras frias e isoladas conseguiu espalhar sua influência por toda a Europa e até além do Atlântico? Hoje vamos voltar no tempo para descobrir as origens dos vikings, explorando os fatores que os levaram a se aventurar pelos mares e a se tornarem uma das forças mais temidas da Idade Média. Para entender os primeiros vikings, precisamos olhar para o cenário da Escandinávia, entre os séculos 8 e 9. A região era habitada por diversas tribos guerreiras, organizadas em pequenas aldeias e reinos. Com invernos rigorosos e terras pouco férteis, a vida nessas comunidades era desafiadora. A necessidade de recursos, terras cultiváveis e novas oportunidades fez com que muitos vikings tomassem os mares em busca de riquezas e expansão. Além disso, o desenvolvimento de embarcações altamente avançadas para a época, como os famosos dracares, permitiu que eles navegassem grandes distâncias com velocidade e precisão. Esses navios eram leves, resistentes e projetados para alcançar tanto rios quanto mares abertos, dando aos vikings uma mobilidade impressionante. Essas embarcações também eram equipadas para ataques rápidos, permitindo saques eficientes e fugas antes que os inimigos pudessem reagir. A vida na Escandinávia também era marcada por um forte senso de honra e bravura. Os vikings eram educados desde cedo na arte da guerra e da navegação. As sagas nórdicas, transmitidas oralmente por gerações, inspiravam jovens guerreiros a buscar a glória em batalhas e expedições. Esse espírito de aventura e conquista foi um dos fatores essenciais que impulsionaram a expansão viking. O que impulsionou as primeiras incursões? Os primeiros relatos de incursões vikings remontam ao final do século 8, quando atacaram o mosteiro de Lindisfarne, na Inglaterra, em 793 d.C. Esse evento marcou o início oficial da era viking. Mas o que levou a essa mudança de comportamento, de comerciantes e agricultores para guerreiros saqueadores? Vários fatores contribuíram para esse movimento. Crescimento populacional. O aumento da população nas terras escandinavas pressionava os recursos disponíveis, levando os vikings a buscar novas terras para colonização e pilhagem. Fragmentação política na Europa. Muitas regiões da Europa Ocidental estavam politicamente divididas, o que as tornava vulneráveis a ataques externos, oportunidade comercial e riquezas. Os mosteiros e cidades costeiras da Europa eram centros ricos e mal protegidos, atraindo os vikings em busca de ouro, prata e outros bens valiosos. Cultura e tradição de exploração. A mitologia e as sagas nórdicas incentivavam a busca por glória e riquezas através de aventuras marítimas. Mudanças climáticas. Alguns historiadores apontam que um leve aquecimento climático na época facilitou a navegação e permitiu que os vikings explorassem terras mais distantes. Tecnologia naval avançada. A superioridade das embarcações vikings permitiu que eles navegassem por mares turbulentos e rios estreitos, superando barreiras que outras civilizações não conseguiam transpor. Os primeiros saques e a expansão viking. Após o ataque a Lindisfarne, os vikings perceberam que as defesas da Europa eram fracas e começaram a realizar incursões regulares. Primeiro, atacaram mosteiros e vilarejos costeiros. Depois, passaram a estabelecer assentamentos permanentes em regiões como a Inglaterra, Irlanda e até mesmo na França. Os ataques vikings eram bem planejados e rápidos. Suas frotas se moviam silenciosamente pelos rios e mares, surpreendendo seus alvos. Com armas afiadas e táticas brutais, devastavam cidades antes que qualquer resistência pudesse ser organizada. Com o tempo, eles não apenas saqueavam, mas também comercializavam e colonizavam novas terras. Muitas cidades importantes, como Dublin, começaram como assentamentos vikings. Os vikings também formaram alianças estratégicas. Em alguns casos, reis e governantes locais contratavam guerreiros vikings como mercenários para lutar em suas guerras. Isso ajudou a fortalecer ainda mais sua influência na Europa e abriu portas para futuras conquistas. Com o sucesso das incursões, líderes vikings começaram a ganhar prestígio e poder.
Alguns se tornaram reis, como Harald Cabelo Belo, que unificou a Noruega. Outros, como Rollo, conquistaram territórios na França, levando à criação da Normandia. A cultura viking se espalhou e influenciou outras sociedades, levando consigo não apenas o medo dos ataques, mas também inovações comerciais, tecnológicas e até culturais. Os vikings não eram apenas guerreiros implacáveis, eram também exímios comerciantes. Estabeleceram rotas comerciais que iam do Mar do Norte até Constantinopla, e além trocando mercadorias como peles, mel, escravos e metais preciosos. Além disso, sua influência cultural foi duradoura. Muitas palavras do inglês moderno derivam do nórdico antigo, e as histórias vikings ainda fascinam historiadores e entusiastas até hoje. A arquitetura, os costumes e até mesmo a estrutura social dos vikings moldaram diversas sociedades europeias. A era viking não surgiu do nada. Foi resultado de uma combinação de fatores sociais, econômicos e políticos que impulsionaram os escandinavos a explorar e dominar os mares. Com um espírito aventureiro e uma impressionante habilidade náutica, eles mudaram a história da Europa e deixaram um legado que ainda ressoa nos dias de hoje. Os vikings foram muito mais do que simples saqueadores. Eram exploradores ousados, comerciantes astutos e navegadores habilidosos que desafiaram os limites do mundo conhecido. Sem eles, a história da Idade Média teria sido muito diferente. E você, já imaginou como seria viver na era viking? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias fascinantes sobre os vikings.